Oiê! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como foi o final de semana? Eu sou a Carol, caso você não me conheça, e o nome desse canal é Tá Delirando, para todos os meus surtos e delírios sobre livros. O vídeo de hoje é um vídeo que eu tô bem empolgada pra fazer, e é um vídeo que vocês vão me ver assim, revoltada, porque, como o título desse vídeo já diz, hoje eu vou falar pra vocês 4 livros que me deixaram com muita raiva. Pode ser encarado como um vídeo de indicação? Pode. Você pode se sentir curioso e com vontade de ler algum desses livros. Só porque eles me fizeram passar raiva não quer dizer que são ruins. Eu gostei de todos os livros que eu vou falar aqui hoje, mas são livros que em algum momento me fez ter vontade de tacar ou o livro ou o meu celular longe e eu tive que me controlar. Mas antes de eu começar a falar sobre esses livros, já vou falar pra você se inscrever e deixar o like aqui no vídeo, tudo bem? Não esquece, vai lá, é só descer a tela um pouquinho, clicar no botão de se inscrever, é o botãozinho vermelho, que você vai estar inscrito aqui nesse canal e também aperta o botão de sininho do lado para você receber a notificação assim que eu postar vídeo novo. Então bora começar, sem muita enrolação hoje. O primeiro livro que eu vou falar é A Seleção. Exatamente. Se você é uma leitora ou leitor de romance, você provavelmente já viu ou ouviu falar ou até já leu esse livro. E você deve saber do que eu tô falando, que depois desse livro, eu nunca mais li um triângulo amoroso na minha vida. Assim, o nível de raiva que eu senti enquanto eu li esse livro, ele não pode ser medido, porque tantas vezes que eu queria entrar dentro daquele livro e sacudir a América, não tem noção. O romance do livro, os personagens principais são a América e o Maxon. Mas a gente também tem a terceira parte desse triângulo amoroso, que é o Aston, eu acho. Alguma coisa por aí. Eu sempre esqueço o nome dele, mas ele também não tem relevância suficiente para eu querer lembrar o nome dele. Então, é isso. A minha raiva em relação a ele foi tão grande que até hoje eu sinto raiva. Tem cenas na minha cabeça que eu não posso lembrar, porque senão eu começo a reviver elas na minha cabeça e eu fico com raiva. Eu ainda tenho raiva dele. Tem uns 3 anos que eu li esse livro e eu ainda sinto raiva. A Seleção é um livro de fantasia. Ele tá até ali. Eu ia pegar pra mostrar pra vocês, mas eu fiquei com preguiça de levantar. Então é isso, ele tá muito alto pra eu alcançar, eu ia ter que buscar uma cadeira, mas é isso. É um livro de fantasia, é distopia, se eu não me engano. Ele passa nos Estados Unidos, na América, só que há muitos e muitos anos depois. Ele é depois da Quarta ou Terceira Guerra Mundial, se eu não me engano. Então é uma época que a gente ainda não chegou. Lá a sociedade é dividida de uma maneira diferente e a América, ela não tá num lugar muito alto na sociedade, vamos dizer assim. Ela tá lá com o povinho dela, numa classe média para bem baixa, vamos dizer assim. O Maxon, ele é o príncipe herdeiro, significa que ele é o príncipe lá e que quando o pai dele morrer, ele vai herdar o trono, vai virar rei. E aí, esse universo, para os reis escolherem as rainhas dele, acontece uma coisa que é chamada a seleção, que é o título do livro. E aí a América, ela participa dessa seleção e é assim que ela conhece o Maxon. Só que antes dela ser aceita para participar da seleção, ela tinha um namorado, que era o Aston, que não tem um personagem, eu acho, na minha cabeça se iguale a raiva que eu tenho dele. Eu li os 3 livros com extremo ódio dele. Eu li os 2 livros seguintes, que são sobre a filha da América, então já é muitos anos depois. Tem 2 livros sobre a filha dela. E eu ainda estava com raiva dele. Ele se casou com outra pessoa, ele superou tudo isso, mas eu não superei. Caso você não tenha percebido, esse livro vai ter alguns spoilers. Mas, também, se você leu simplesmente a sinopse de A Seleção e começou aquele livro achando que ela ficaria com Aston, você não leu direito. Porque a única coisa que manteve a minha sanidade enquanto eu li A Seleção foi ter na minha cabeça certeza absoluta que ela acabaria com o Maxon. Tanto que na penúltima cena do livro, em A Escolha, já lá no terceiro livro, na penúltima cena daquele livro, eu não sei, eu acho que eu tive quase uma parada cardíaca, porque na minha cabeça não tinha condição de como que, sei lá, faltando 30 páginas para aquele livro terminar, como que a autora ia consertar aquela cagada que ela fez.
porque aquilo ali tinha virado uma confusão absoluta. Enfim, esse vídeo é pra expressar minha raiva e é só isso. A Seleção é uma trilogia, inicialmente. São 5 livros, mas como eu falei, os outros 2 livros são sobre a Filha da América, então é muito depois, muitos anos depois. Se você quiser ler, eles também são legais, mas eu preciso fazer uma parte 2 desse livro, desse vídeo, eu preciso fazer uma parte 2 desse vídeo pra eu poder encaixar esses últimos 2 livros, falar sobre a Filha da América, porque é outra que eu tenho tanta raiva, que como é que a América, que é um ser humano tão legal, o único erro dela foi ter ficado ali na dúvida do triângulo amoroso por tanto tempo, mas fora isso, ela é um ser humano incrível, eu adorei ela nos livros, eu adorei os livros, apesar de ter sentido muita raiva, mas eu adorei ler eles, e eu adorei a América. Como que ela, um ser humano tão legal, tão incrível, tão gostoso de ler, criou aquela filha que... Meu Deus, eu não posso falar desse livro agora, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo se vocês gostarem, que aí eu venho falar dos últimos 2 livros lá, que são A Coroa e a Herdeira, que são os 2 livros da Filha da América. Mas enfim, a Seleção, os livros da América são uma trilogia, ela tem 3 livros contando esse triângulo amoroso. É um saco, meu Deus, que ódio! Enfim, são 3 livros, eles são bem curtos e fáceis de ler, eles têm por volta de 300 páginas cada, mas é bem rapidinho. Eu li eles, os 3, em uns 4 dias, eu acho, eu peguei um fim de semana e fui lendo, mas já tem também uns 2 ou 3 anos, então eu não lembro direito. Mas é isso, o livro é bom, a história é muito boa, eu adorei ler, eu fiquei muito presa ali na história, como eu falei, eu li eles muito rápido, mas, cara, que ódio! Tenha certeza que se você for ler, em algum momento você vai ficar com vontade de tacar o livro na parede. E caso você ainda não tenha lido, leia e vem me falar aqui nos comentários o que você achou, porque eu quero a experiência de vocês, pra eu não me sentir sozinha. Eu preciso saber que eu não estou sentindo raiva daquele chato sozinha, tá? Eu posso ter superado, eu posso ter desculpado a América por ficar naquele lenga-lenga o tempo todo, eu posso ter desculpado o Maxon por continuar com aquele negócio, mesmo quando ele sabia que ele era dela, mas o Aston é um personagem que eu não consigo superar na minha cabeça. Cara, que raiva. É isso. Segundo livro é uma duologia que tem Prazeres Violentos e o segundo livro é Finais Violentos, da Chloe Gong, eu acho, alguma coisa assim. Pelo título e pela capa, você pode achar que é alguma coisa muito... mas não é. Essa duologia é um reconto da história de Romeu e Julieta. Então, os personagens desse livro se chamam Juliette Kai e Roma Montagovio. Então, essa história, ela vai se passar em Xangai, se eu não me engano, algum lugar por ali, em 1960. Eu tô com medo de estar falando a informação errada, porque tá tudo aqui na memória. Eu não li a sinopse de novo pra ver se eu tô falando a coisa certa. Então, eu vou esperar que eu esteja falando certo. Enfim. E aí, a Juliette e o Roma são de gangues, são herdeiros de gangues rivais. Então tem 2 principais gangues lá que dominam toda a área, e a Juliette é a herdeira de uma e o Roma é o herdeiro de outra. Pra quem sabe a história de Romeu e Julieta, eu acredito que a maioria das pessoas possa não ter lido, mas pelo menos tem uma noção. Como eu nunca li a história de Romeu e Julieta, a original lá de Shakespeare, mas eu sei o que acontece. E você deve saber também como é o final da história de Romeu e Julieta, aquela palhaçada. Então, obviamente, foi uma idiotice minha que quando eu comecei a ler isso, não me toquei. Ah, é um reconto de Romeu e Julieta. Como acaba a história de Romeu e Julieta? Não sei. E aí eu comecei essa duologia. O primeiro livro, eu tenho que falar, ele é perfeito, ele é muito bom. O segundo livro, ele é perfeito, ele é muito bom. O final da história é uma merda. Cara, eu não vou nem falar o que acontece. Porque se você sabe qualquer coisa de Romeu e Julieta, você já sabe o que acontece. Só que o pior pra mim não foi, eu fui devagar e não prestei atenção que era um reconto de Romeu e Julieta. Obviamente ia ter alguma similaridade com a história de Romeu e Julieta, que acaba naquele final trágico. Eu não me toquei disso, mas o pior pra mim não é isso. O pior pra mim daquele final é que a autora deixa em aberto. Ela não confirma, tipo,
foi um final trágico igual a história de Romeu e Julieta. Ela não confirma, foi um final diferente e viveram felizes para sempre. Ela só deixa em aberto. Vocês não têm noção quando eu acabei esse livro, porque é uma duologia, é pequenininho, é fácil de ler. Eu tava animada pra ler. E aí eu fui lendo e a história é muito boa. Então eu fui me envolvendo na história, eu fui lendo rápido aquele troço. E aí chegou naquele final. Eu não tenho noção do que é quando você tá empolgada com uma história e aí ela é toda perfeita e você chega no final e o final é ruim. Cara, eu fiquei, sem brincadeira, eu devo ter ficado uns 3 dias em ódio e luto dentro da minha cabeça. Eu não consegui ler mais nada, porque eu ainda estava com raiva daquele final. E eu fiquei indignada que a autora teve a capacidade de fazer isso com a gente. Enfim, pra quem sabe o final de Romeu e Julieta e não se importa, o livro é bom, vai lá ler, a duologia é ótima. Apesar da capa e do título, não é nada disso. É bem de boa, bem leve, bem bacana, tirando o fato de que eles são de gangue, essas coisas, então tem um pouco de assassinato, um pouco de morte, nada muito relevante. Mas o livro é bom, muito bom. Mas o final, Jesus. Jesus! O terceiro livro é O Visconde que Me Amava. Se você tem Netflix, se você tem Instagram, Twitter, qualquer rede social e não é um alienado completamente na Terra, você deve ter ouvido falar da série Bridgerton. Isso. Mas antes de virar uma série adaptada pela Netflix, Bridgerton era uma série de livros. Exatamente. E o livro Visconde que Me Amava é o segundo livro, se eu não me engano, da série de livros, e também é a história contada na segunda temporada da série. Mas, para quem viu a série e não leu os livros, a história dos livros é realmente bem diferente da série. Eu não tenho certeza sobre as outras temporadas, porque eu só li o segundo livro, mas é diferente. O meu ódio, a minha raiva por esse livro que eu vou contar aqui pra vocês, é justamente por um motivo que não tem na série. O que eu adorei, porque eu consegui ver a série e não ficar com raiva. O maior dilema ali da série, a tragédia, como eu costumo chamar, tipo, em livros e séries sempre tem um momento ali da confusão. Eu chamo de tragédia. A tragédia da série se volta ali em torno de que tem o Anthony, que é o personagem lá, é o Bridgerton da família, é o Anthony Bridgerton. Ele é o mais velho de 7 ou 8 irmãos. E tem a Kate, que é a pessoa com quem ele vai se casar. A tragédia da série se volta ao fato de que, inicialmente, o Anthony planejava pedir em casamento a Edwina, que é a irmã da Kate. Só que ele não gostava da Edwina, coitada. E aí ele acaba se apaixonando pela Kate, que é a irmã mais velha da Edwina. E aí a tragédia da série foca nisso, em como é que a Edwina vai reagir, como é que ele vai lidar com essa situação. No livro, não é problema nenhum. Eu acho que ele realmente chega a ficar noivo da Edwina no livro. Mas aí acontece lá uma situação X, nada muito importante, mas aqui na hora acontece uma mini confusãozinha. E aí o Anthony tem que esposar, tá certa essa palavra? Acho que sim. Desposar, isso. A Kate. Então ele tem que ali romper o negócio que ele tava começando com a Edwina e casar com a Kate. Beleza. A importância no livro pra reação da Edwina é zero. Porque no livro ela simplesmente fala, ok. Por quê? O Anthony não gostava dela. Não no sentido romântico, pelo menos. E a Edwina também, no livro, é ok. Então, essa tragédia que é da série não tem nada a ver no livro. Mas enfim, não era sobre isso que eu ia falar. A minha raiva no livro é, obviamente, se a troca ali dele de interesse amoroso não é uma tragédia pro livro, qual que vai ser a tragédia do livro? Pra quem leu o livro ou viu a série, sabe de um fato da história do Anthony os pais dele se amavam muito e a morte do pai dele foi um tanto quanto repentina, vamos assim dizer. E aí a mãe dele estava grávida, eu acho, quando o pai dele morreu. E aí já tinha, tipo, 6 ou 7 filhos na vida e ela ainda estava grávida. E aí o pai dele morreu, foi um pouco repentino.
E ele viu como a mãe dele ficou abalada, porque eles realmente se amavam, era o amor da vida um do outro. E aí, ele, a partir daquele momento, como o mais velho, ele se tornou o visconde ali, o responsável pela família e tudo mais. A partir daquele momento, ele criou uma coisa na cabeça dele, que é, eu não posso me apaixonar. Então, a tragédia do livro não sendo focada no conflito entre as irmãs, ele e a Kate se casam de boa, e a tragédia do livro vem depois do casamento deles, que é esta parte que ele enfiou na droga da cabeça dele, que ele não pode se apaixonar e que a esposa dele não pode se apaixonar por ele. Por quê? Ele, com essa situação dos pais dele, foi até um tanto quanto altruísta o pensamento dele, mas foi completamente imbecil, porque ele pensou, ah, a pessoa gosta de mim, eu vou gostar da pessoa? Se eu morrer, eu vi como a minha mãe ficou desolada, eu não quero que nenhuma pessoa fique com esse sentimento de desolação caso eu morra. Eu não quero deixar ninguém triste, vamos pensar assim. Mas que idiota! Tipo, eu entendo o pensamento. Foi até altruísta da forma dele, do jeito dele, esse não de pensar. Foi, mas foi imbecil! Cara, que raiva! Porque como você impede uma pessoa de se apaixonar por você? Ou como você se impede de se apaixonar por uma pessoa? E aí, ela se apaixona por ele se apaixona por ela, mas ele não quer ouvir sobre os sentimentos dela e ele não quer admitir os sentimentos dele pra ele próprio. E aí, passa metade do livro nesta merda deste dilema, com ele na cabeça dele. Não posso me apaixonar, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E até ele admitir que ele gosta daquela mulher, nosso Deus! Cara, que raiva! É isso. A raiva desse livro é o simples fato de que ele passa metade do livro pra admitir que gosta dela, quando tá na cara. E eu fiquei metade do livro pensando, agora vai acontecer agora. Vai logo, meu filho. E ele não foi. Precisou de um livro inteiro, precisou de uma raiva inteira, uma carga de raiva inteira pra ele chegar no momento do livro em que ele finalmente deixava de ser idiota. Então, o meu ódio por esse livro é simplesmente a enrolação. Tirando isso, é um livro bom, é um livro ótimo. Eu considero o livro ainda melhor que a segunda temporada da série, que é focada nos dois. Porque o problema, a tragédia, apesar de eu considerar ela completamente idiota, ela ainda tem algum sentido. É da fonte do trauma da cabeça do garoto, que viu o pai dele morrer, que viu como a mãe dele ficou arrasada e criou essa ideia na cabeça dele. Tem algum sentido, pelo menos. Agora, a tragédia da série é completamente idiota. Cara, eu não vou nem falar sobre isso. Eu não vou nem entrar aqui na minha raiva da temporada da série. Porque, nossa, é um motivo completamente diferente, mas eu tenho raiva da tragédia dos dois. Tanto do livro quanto da série. Porque pra mim, as duas tragédias são meio idiotas. Mas a tragédia do livro ainda tem um pouquinho de fundamento. A da série é só completamente não precisava. Não precisava. O quarto e último livro é Senhor do Caos. Esse livro faz parte de uma trilogia que tem mais livros, mas você pode ler depois. Enfim, é uma série, um esquema de pirâmide, porque tem a trilogia que é focada em cada alfa, mas também tem os outros livros, tem livros sobre os filhos deles, a geração seguinte. É bastante coisa, mas você pode ler só um único livro, só esse livro também, que tem uma história meio única. O plano de fundo da série é legal você ler outros livros, mas se você quiser ler só sobre esse casal, você pode ler só esse livro. Que apesar do plano de fundo continuar nos outros livros, eles são focados em outros casais. Esse livro conta sobre a Savannah e o Fenrir Daniste. Isso aí. Esse livro, se eu não me engano, ele se passa na Romênia, por isso o sobrenome e tudo mais. E aí é uma fantasia também que é sobre lobisomens. É uma fantasia e é sobre... São lupinos, eu acho. Eu não lembro como é que chama. Eu falei lobisomens, mas... sei lá. Não lembro como é que chama. É porque cada livro chama de um jeito diferente. Um vai chamar de lobisomem, outro vai chamar de lupino, outro vai chamar de licans. Então, você chama como é que você quiser. Esse livro é bom.
Apesar da série ser bem grande, eu falei que tem livro pra cá, livro pra lá, eu só li os 3 primeiros, que é cada um sobre uma pessoa, cada um sobre um casal, e sobre um alfa diferente. Esse livro conta sobre a Savannah e o Fenrir, e o Fenrir, da Neste, é o alfa da matilha da Neste. É isso aí. Eu não vou falar muito sobre a história do livro, eu vou passar direto pra minha raiva e tenho que pular direto pros personagens. A Savannah, ela é muito legal, coitada. Ela é realmente uma personagem legal, eu gostei dela, mas eu também tive uns momentos de raiva com ela. Eu não sei se é correto julgar ela, mas em alguns momentos eu achei ela um tanto quanto tapada, mas não é sobre ela que eu vou falar aqui nesse vídeo. O meu ódio sobre esse livro é com o coitado do Fenrir, porque que ser humano burro. Vocês já entenderam o meu padrão nesse vídeo. O primeiro livro eu fiquei com raiva porque a América era indecisa. O segundo livro foi por causa do final, ok, não tem nada a ver com as emoções dos personagens. Mas o terceiro livro foi também por causa do outro personagem, que ele criou aquela ideia na cabeça dele de que não podia amar. Então vocês já entenderam que o problema é que tem personagens que me tiram do sério. E cara, como o Fenrir me tirou do sério. Se você já leu qualquer livro sobre lícans ou lobisomens, ou como você quiser chamar, você vai saber que tem um negócio lá de parceira predestinada, alguma coisa assim. Que são, literalmente, é meio que o conceito de almas gêmeas, vamos dizer assim. Que tem alguém destinado a você. Essa história não podia fugir muito do conceito ali das histórias de lícans no geral, então também tem isso. E aí, o Fenrir, ele é o parceiro predestinado da Savannah, a Savannah é a parceira predestinada dele, só que, até eles perceberem isso, nossa, que enrolação, e não é porque eles são lerdos, ou devagar, ou qualquer outra coisa, é porque, há muito tempo atrás, muito tempo atrás, o Fenrir achava que já tinha encontrado a companheira predestinada dele. Só que a gente que tá lendo, a gente sabe que não. E como aquele cara não percebeu isso é inadmissível na minha cabeça. E não só como ele não percebeu que aquela... Eu não posso xingar aquela moça, pelo amor de Deus. Como ele não percebeu que ela não era a companheira predestinada dele, também tem a outra chata do caramba, que era amiga dessa que era a companheira predestinada dele, que não era. Essa mulher aí que se passou como companheira predestinada dele, tinha uma amiga e há muito tempo atrás essa falsa companheira morreu, por isso que aconteceu há muito tempo atrás, ela não tá mais viva. A moça lá que fingia ser a companheira predestinada dele. Só que essa amiga dela, chata do caramba também, ela continua viva e ela foi um tipo de ombro amigo pro Fenrir. Ela não era um ombro amiga, ela era só uma chata sanguessuga do caramba. Só que ele é um tapado e ele não percebeu. Eu acho que dá pra ver o nível da minha raiva, porque é a mesma coisa, tem um tempão que eu li esse livro, deve ter mais de um ano que eu li esse livro. Eu li ele quando lançou, então eu acho que não tem um ano, acho que foi no meio de 2024, alguma coisa assim. Só que o meu ódio, ele se mantém, porque, cara, eu acho que é diferente pra gente que tá lendo ali, a gente vê as coisas por trás, que muitas vezes pode ser que o personagem não tenha percebido. Eu sei que é escrito pro personagem não perceber, mas é porque, cara, é inadmissível na minha cabeça criarem um personagem que é tão, tipo, idiota. É isso. Não é possível. Tipo, eu sei que tem que ter pra ter o segmento ali da história, mas, cara, não é possível um ser humano ser tão burro. Ou seja, não é possível um personagem ser tão burro. Eu prefiro acreditar que foi tudo muito bem planejado e que a gente ali que tava lendo percebeu. Porque, cara, eu não quero acreditar que eu li um personagem que é tão burro. Então, é isso. O meu ódio é pelo simples fato de ele não ter descoberto. Não é nem que demorou pra um caramba pra ele descobrir. Porque é um livro longo, longo mais ou menos. Ele não é tão rápido de se ler. Ele demora um pouco pra você ler. E não é que o Fenrir demora pra descobrir que as duas eram umas chatas do caramba, falsas, mentirosas. Não é.
ele, se eu não me engano, ele não descobre. Acontece lá uma situação em que elas acabam se revelando. Elas mesmas, elas não, né? Porque a outra já tá morta há um tempão. Ela mesma, acontece lá uma situação em que ela acaba se entregando de bandeja. Porque, cara, que ser humano, nem é nem ser humano, que bicho burro. É isso, gente. Essa foi um vídeo aqui pra eu expressar o meu ódio. Como eu falei lá no início, são todos livros muito bons. Eu gostei de todos os livros, porque senão eu nem estaria falando aqui, porque tem livros realmente que eu li que eu não gostei nem um pouco, e eu não vou falar aqui, porque eu acho que as coisas que a gente não gosta, a gente só não precisa dar espaço. Então, se eu tô falando desses livros é porque eu realmente gostei. São livros realmente bons, só me fizeram passar um pouco de raiva. Mas também, no meu estado atual, não tem muita coisa que não me deixe com raiva. Então, qualquer coisinha ali de alguns personagens já me deixa com um pouquinho de raiva. Mas foi isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se identificado, talvez, com a minha raiva, por eu não estar aqui sozinha nisso. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui embaixo e o que você achou. E se você não leu e quiser ler algum, leia e venha comentar o que você achou. Pra você ver se você concorda comigo ou se você foi ler lá e falou, Carol, não tem nada a ver com o que você tá falando, ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem uma parte 2, eu posso fazer, porque, cara, eu tenho muita coisa pra falar. E já aviso que eu vou falar do livro lá da Adeline, que é a filha da América, que eu falei lá no início de A Seleção. A filha dela se chama Adeline, alguma coisa por aí. E, cara, se eu fizer uma parte 2 desse vídeo, se vocês quiserem, comentem aqui que eu faço. E eu com certeza vou falar dessa garota, porque, nossa, outro livro que eu passei uma raiva. Mas é isso, gente. Antes de sair do vídeo, não esquece de se inscrever, só descer um pouquinho e clicar no botãozinho vermelho. E do lado dele vai aparecer um sininho pra você clicar e receber as notificações. E assim que eu postar vídeo novo, vai aparecer uma notificação aí no seu celular pra você vir ver, ok? Deixa o like também, porque, cara, eu tô falando aqui há meia hora pra fazer vídeo pra vocês. Então eu mereço pelo menos um like. Não vai te custar nada e vai me deixar muito feliz, ok? É 1 milésimo de segundo do seu tempo. É só descer um pouquinho, dar 3 cliques. É tim, tim, tim. E é isso, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô aqui toda semana, pelo menos espero que sim. E é isso. Até em breve. Tchau!